Olá, queridos, e vamos para mais um capítulo do livro Mãos Estendidas, do Espírito Luiz Sérgio, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Na semana anterior, nós vimos o capítulo 1, onde Luiz Sérgio vai até o Hospital Maria de Nazaré, um hospital projetado para acolher suicidas. E ele tem um encontro com um jovem chamado Carlito. Esse jovem veio ao suicídio por influência de irmãos que o cobravam, segundo aos trabalhadores do hospital, há várias vidas. Então o Carlito ele passou por uma ruptura de uma relação e diante desse acontecimento ele decidiu tirar a própria vida. E ele se encontra nesse hospital internado quando ele recebe a visita do Luiz Sérgio. No entanto, ele não é uma pessoa muito receptiva e não está pronto ainda, segundo Luiz Sérgio, para ser ajudado. Vamos continuar? Vamos ver o que acontece a seguir? E hoje nós vamos ler o capítulo 2, que se intitula Os Filhos. Dirigi-me à diretoria da casa, onde Leopoldo, o encarregado, perguntou-me o que havia achado do isolamento mental. Irmão, vim agradecer-lhe, fiquei bastante impressionado. Um cara, para chegar ao extremo do suicídio, deve encontrar-se na pior. E é muito triste um ser desesperançado, não é verdade? Luiz, podes acompanhar-me? Enquanto isso, conversaremos. Como não, amigo? Aqui estou para colher informações. Enlaçou-me o ombro e fomos ganhando o pátio, enquanto ouvia seus esclarecimentos. A cada dia, a terra vai recebendo espíritos bastante culpados, e estes que tanto recebem de Deus, esquecidos ficam ao contato com a matéria física e voltam aos antigos erros, principalmente quando reencontram as suas vítimas ou seus algozes. O suicídio é uma fraqueza do espírito, é a porta dos covardes, daqueles que não possuem força para enfrentar sua situação amarga. Chegamos em outro departamento. Recebeu-nos a irmã Magnólia, que ao ver Leopoldo sorriu feliz, pois ali aguardavam ansiosos por sua presença. Irmão, foi Deus que o mandou aqui. Já ia mandar chamá-lo. Luiz Paulo não se encontra bem, grita e se debate muito. Já fizemos de tudo para acalmá-lo. Não acha prudente levá-lo para o refúgio mental? Primeiro vamos até ele. Depois, desde quando se acha tão agitado? Há umas 2 horas. Antes ele falava coisas desconexas. Leopoldo caminhava à frente com a irmã, ficando eu para trás. Quando percebeu, parou, chamando-me. Luiz Sérgio, não deseja acompanhar-nos? Terás uma boa aula, assim creio. Ô Leopoldo, diga-me que posso. Prometo ficar paradinho. Ele me presenteou com um belo sorriso de amizade e respeito, e eu, feliz da vida, os acompanhei até chegarmos a um jardim redondo, circundado de pequenas casinhas. Quando nos aproximamos de uma delas, ouvimos gritos estridentes. Confesso que titubeei para entrar, mas ao receber o olhar de Magnólia convidando-me, vi-me logo dentro do próprio lar, onde uma irmã e 2 enfermeiros aplicavam passes em um garoto de 13 anos que, enfurecido, mordia e dava pontapés. Encontrava-se furioso. Soltem-no, recomendou Leopoldo. Os enfermeiros relutaram, mas logo obedeceram. Nisso, Luiz Paulo investiu contra Leopoldo, tentando esbofeteá-lo. Deixem-me em paz, quero voltar à terra, preciso ficar junto dos meus pais. Não quero mais ver a cara de vocês.
Serenamente, o nosso companheiro apenas olhava o jardim. Era como se tivesse sido formada uma parede protetora, isolando o doente de nós. Como te sentes, meu rapaz? Pelo jeito muito mal, não é? Indagou Leopoldo. Cale-se, não quero ouvi-lo. Preciso ir até meus pais. Deixe-me sair, desabafou chorando. Luiz Paulo, vamos sentar para dialogarmos. Vocês, meus bons amigos, podem se retirar, disse aos enfermeiros. Ficamos só nós 4. O garoto, de olhos vermelhos, mudando de atitude, tentava sair daquela apatia que a presença de Leopoldo o levava. Chegou mesmo a bocejar. Eu, que nenhum detalhe deixava passar, a tudo observava. Pude então notar que junto à fronte de Luiz Paulo encontrava outra inteligência, como que entrelaçada dele. Fechei e abri os olhos para ter certeza, quando Leopoldo começou a magnetizá-lo. Os dois relutavam, mas o querido amigo, ligado com o alto, alcançou o ponto desejado. Luiz Paulo, adormecido, foi examinado por Leopoldo, enquanto Magnólia ajudava a deitar o garoto. Olhando ali, inerte, constatei o quanto era jovem e a sua respiração muito difícil, dado o enforcamento. Leopoldo e Magnólia continuavam energizando o corpo de Luiz Paulo, como se desejassem que ele dormisse por vários dias. Os olhos de Leopoldo pareciam dois faróis de carro, cuja luz banhava o corpo perispiritual do jovem. Eram fluidos de vida, já que Luiz Paulo só desejava morrer. Irmão, vamos abrir os olhos e abandonar o corpo que tanta dor te causa. Busquemos Jesus. O jovem foi como que ganhando outro corpo perispiritual, cuja forma era de um senhor de seus 50 anos. Fardado, autoritário e orgulhoso. Chamando-o por outro nome, Leopoldo iniciou o diálogo. Irmão Ralph, que tens para dizer do teu passado? Apenas que necessito me ver livre, só isso. Precisarei voltar à terra onde Rodolfo e Érica esperam por minha vingança. Ralph, esqueces que hoje eles são teus pais? Dando estrondosa gargalhada, apenas respondeu. Levá-los-ei à loucura. Jamais os perdoarei. Por que tanto ódio em teu coração? Rodolfo era meu irmão mais velho, e eu, muito sonhador, entrei para o exército, onde com esforço e inteligência fui ascendendo cada vez mais. Rodolfo cuidava dos nossos pais e se formou advogado, mas quase não exerceu a profissão, pois gostava mais do campo. Quando voltei para casa, encontrei o noivo de Érica. Tentei conquistá-la, mas o amor deles era maior que tudo, e nem mesmo a minha posição conseguia separá-los. Vendo que Érica não me queria, levei Rodolfo para a guerra, e lá desencarnou porque não queria lutar. Casei-me com Érica, mas um dia a matei. Ela relutava em ser minha inteiramente porque seu coração ao meu irmão pertencia. Envenenei-a, porém antes avisei que iria matá-la. Obriguei a ingerir, gole após gole, o remédio fatal. O caso foi dado como suicídio. Desde então, nunca mais tive sossego. Vivemos agora como os pais e filho, mesmo com o esquecimento da encarnação. Todas as vezes que os via abraçados, eu os odiava, porque Érica é minha esposa, não minha mãe. E não vou sossegar enquanto não levar Rodolfo ao suicídio. Ele tem que matar alguém, e o melhor é que seja ele mesmo. E por que tu, como Luiz Paulo, te suicidaste?
Esquece que fui um severo militar e que colecionei inimigos? Eles cruelmente me cobravam ceitil por ceitil cada um dos meus atos. E naquele dia, quando fui avisado que meus pais iriam viajar para a Europa, ele a negócios e ela por amá-lo muito, ajudado por meus algozes, peguei o lençol e me enforquei. Muitos meses ali fiquei, mas a minha dor era mínima diante do contentamento em presenciar a dor dos meus inimigos. Ralph, achas que tem motivo para odiar tanto teu irmão e tua cunhada? Sim, ela foi o único prêmio que eu não consegui. Não descansarei enquanto não os separar. Eu, que a tudo presenciava, não sei como consegui me manter calado. Era deveras constrangedor. Sobre a cama, o corpo perispiritual de Luiz Paulo e ali, à nossa frente, uma outra imagem sua, Ralph, velho, vingativo e doente de ódio. Magnólia tentou-lhe falar de Érica, mas ele nem prestou atenção. Só desejava ir até o lar de suas vítimas. Leopoldo e Magnólia leram então o trecho do Evangelho para que ele ouvisse. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17 a 27. E peço a Deus de nosso Senhor Jesus Cristo que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os fará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim o conheçam como devem. Peço que Ele abra suas mentes, para que vejam a luz e conheçam a esperança para a qual os chamou, e também para que não saibam como são ricas, e também para que saibam como são ricas as bênçãos pelo que prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder, que age em nós, os que cremos. Esse poder é o mesmo que Deus mostrou com força extraordinária quando ressuscitou Cristo e o colocou ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, força e poderes. Era tanta a vibração que nem percebi a desmaterialização da forma do velho Ralph, mas pude reparar a tranquilidade do menino Luiz Paulo. Os dois irmãos, Leopoldo e Magnólia, permaneciam imóveis. Do olhar dos dois, partiam os fluidos que chegavam até o jovem, fazendo-o despertar. Primeiro, sussurrou algumas sílabas, para logo depois chamar. Mamãe, papai. Leopoldo, aproximando-se, perguntou se desejava visitá-los. Não, hoje não. Amanhã, se o senhor puder me levar, estarei pronto. Luiz Paulo mal falou isso, virou-se e voltou a dormir. Magnólia o cobriu e nós dali saímos. O senhor vai levá-lo até seus pais? Perguntei. Sim, daqui a 2 dias. Se desejares, podes ir também. Agradecido por contar com a boa vontade de vocês, irmão Leopoldo. Como alguém pode odiar tanto só porque não conseguiu lhe tomar a namorada? Não foi só isso. Hoje vimos apenas a sua existência de Ralph, mas o ódio deles é bem mais profundo, vem de muitas encarnações. E esse tratamento magnético surte bons resultados? Nós o usamos aqui com muito sucesso. E o doente, quando desperta, recorda o passado? Não, mas se sente feliz de tê-lo revivido por alguns momentos, uma vez que relutava em ser Luiz Paulo. Bem, meus amigos, muito obrigado e até logo mais, quando aqui voltarei para acompanhar o Luiz Paulo à crosta da terra. E assim nós encerramos o primeiro capítulo e vamos entrar, o segundo capítulo, desculpem, e vamos para o capítulo número 2, que se intitula A Casa Mental. Caminhava lentamente, a tudo examinando no belo lugar, arvoredos, pássaros, flores. A brisa refrescante com carinho beijava meus cabelos.
Sentei-me sob uma árvore e lá fiquei, recordando esses 10 anos de vida espiritual, e agradeci a Deus por tanta bondade. Fiz amigos nos 2 planos e hoje tento desesperadamente ser digno de todos eles. Pensativo, irmão, o que estás achando da nossa rede hospitalar? Levantei-me para cumprimentar o simpático amigo que gentilmente sentou-se ao meu lado. Estou deveras encantado, mas confesso que sinto ainda bastante dificuldade em bem assimilar tudo o que se descortina à minha frente. Muito natural teu assombro, porquanto estás em um local muito falado na doutrina, mas ainda uma incógnita para muitos. Luiz, o suicídio é o troféu dos fracos, é uma porta por onde muitos tentam passar, mas que por mais que se esforcem, dificilmente deixam de se machucar muito. Irmão Antônio, visitei Carlito e pude constatar a proteção dada a um suicida, vítima de influenciações negativas. Será verdade que hoje em dia 50% dos suicídios são cobranças do passado? Se isso acontece, irmão, onde fica a proteção de Deus? Luiz Sérgio, uma criatura evangelizada dificilmente será vítima de uma mente doente, e o que mais se vê hoje em dia são crianças e jovens bem longe de Deus. Os pais oferecem muito conforto e divertimento, mas esquecem que existe vida em um corpo, que este obedece à lei da natureza e terá que se desintegrar um dia. Muito mais importante que este corpo é o espírito, sendo imortal, precisa se fortalecer através de atos dignos, e só conseguimos isso através de renúncias. Sem elas, jamais seremos livres. O homem materialista, esquecido de Deus, foge das suas verdades, e uma delas é a que nos traz felicidade. O amor que nos faz respeitar a tudo que nos rodeia. Os orgulhosos e egoístas são extremamente infelizes. Eles não se contentam com coisa alguma, são eternos insatisfeitos. Não gostam das pessoas simples, achando-as ignorantes. Os mais sábios que eles causam-lhes inveja. Vivem irritados e temerosos. O mundo não se lhes apresenta como uma estação onde nos encontramos apenas de passagem, mas sim como um lugar a ser conquistado, nem que para isso deixem para trás lágrimas e desespero. No dia em que o homem descobrir que sua alma é imortal e que ninguém conhece a sua essência, a não ser quem a criou, não mais tentará destruí-la. Mas, e aqueles que se suicidam, 1, 2, 3, em sucessivas encarnações? Muito poucos são os que voltam a se suicidar, só mesmo aqueles que não atemorizam diante dos atrozes sofrimentos, porque irão passar. O ódio é tanto que eles julgam que se suicidando estão levando ao trem o desespero, e felizes se sentem a presenciar o sofrimento daqueles a quem odeiam. Irmão Antônio, tudo isso é mesmo falta de amor? Sim, menino, sim. Só o amor torna o homem digno de pronunciar o nome do Senhor. Sempre ouvi dizer que o suicida assiste à decomposição do próprio corpo. E quando escrevi o livro Ninguém Está Sozinho, pude constatar que houve um progresso. Atualmente, muitos suicidas, com pouco tempo de desencarne, se veem livres do túmulo. Eu vou dar uma pausa para lembrar que este livro que nós estamos lendo, Mãos Estendidas, ele é o 10º livro de Luiz Sérgio. Ele está durante o momento que esse livro foi escrito, ele tinha 10 anos de desencarne e 10 livros escritos com esse aqui. Então, ele comenta:
De novo, vamos voltar à frase. Sempre ouvi dizer que o suicida assiste à decomposição do próprio corpo, e quando escrevi o livro Ninguém Está Sozinho, pude constatar que houve progresso. Atualmente, muitos suicidas com pouco tempo de desencarne se veem livres do túmulo. Irmão, há muitos casos de suicídios, alguns induzidos por mentes desencarnadas, outros levados pelos próprios encarnados. Nenhum deles é justificado, mas muitos são amenizados. Como é complicado. Não, Sérgio. O Pai é tão bom que nos oferece esclarecimento de tudo, o que nos parece obscuro. E hoje em dia o suicídio é tão estudado na Terra que poucos desconhecem as suas consequências. É mesmo, Antônio. Todavia, existem muitas religiões que nem oram para os suicidas. Como é triste um homem apegado à letra, quando Jesus nos recomenda o perdão não 7 vezes, mas infinitamente. Negar o perdão a alguém que enfermo se encontra e desconhece é desconhecer o amor do Cristo, que disse: os doentes é que precisam de médico. Negar a água para o sedento é desconhecer a humildade de Jesus, que ofereceu à samaritana o poço da água viva. Antônio, muitos desconhecem a vida do espírito e depois, para eles, o céu, o inferno e o purgatório são uma lei. A quem não andou direito, prisão perpétua. E o suicida não só se mata, como muitas vezes, fugindo de uma situação, deixa muito mal os que lhes querem bem ou que conviviam ao seu lado. Tens razão. Quem se suicida pensa somente em fugir de uma situação, por se julgar lesado ou já nem possuir mais ilusões. Não devem ser fáceis, Antônio, os últimos momentos de um suicida. Muitos deles, na hora extrema, se arrependem. Uns só desejam chamar atenção sobre si por se julgarem carentes e, ao constatarem a proximidade da morte, lutam desesperadamente para serem salvos. E o anjo guardião, onde anda nessas horas? Quantas vezes os pais ficam lado a lado com os filhos e basta apenas um descuido para estes fazerem coisas erradas? E depois, Sérgio, os amigos só ficam ao nosso lado se assim o desejarmos. Não esqueças que nem Deus pode interferir naquilo que se chama livre-arbítrio. Desculpe, irmão, mas não é fácil usar com bom senso essa liberdade ofertada por Deus, concorda? Antônio sorriu. Tem razão, é uma faca de 2 gumes. Nós é que devemos saber bem dirigi-la, pois, do contrário, seremos a nossa própria vítima. Levantou-se. Até logo mais, Luiz Sérgio. Espere, irmão Antônio. Estou mesmo aguardando uma amiga. Será que posso acompanhá-lo? Assim, poderia melhor me elucidar sobre vários assuntos sobre os quais pairam muitas dúvidas. Como não? Sinto-me feliz por desfrutar de tão amável companhia. Sorri. Os bons espíritos não temem demonstrar amor a seu próximo. Quando buscamos palavras para expressar nossos sentimentos, é porque não estamos seguros deles ou temos receio de não sermos compreendidos. Caminhava ao seu lado muito feliz, tão feliz que nem desejava falar. Ao chegarmos em uma das alas, fomos recebidos por Romilda, uma simpática senhora que me abraçou com carinho, dizendo: seja bem-vindo ao lar de Maria. Romilda, o Dr. Inácio já chegou? Perguntou-lhe Antônio. Sim, e se dirigiu para o salão. Disse-me para encaminhá-lo assim que chegasse. Achando que era hora de me retirar, falei: irmão, obrigado por sua companhia. Jamais o esquecerei. Por que a despedida?
Não desejas me acompanhar até o salão? Mas eu posso? Claro, meu jovem, estamos aqui para aprender e nada impede a tua participação. Nada falei, tão emocionado me encontrava, quando divisamos um auditório circular com uma tribuna no centro. Aguardei para me acomodar e só o fiz após Antônio ter me indicado o lugar. Procurei ver se descobria algum conhecido e deparei com um quadro desolador. A plateia era composta de suicidas. Ao me fixar em cada um, apenas vi a cena do suicídio. Perispíritos feridos por arma de fogo, por enforcamento, por substâncias tóxicas. Tentei reequilibrar-me, vendo que não conseguia, pois a minha casa mental teimava em se fixar na dos irmãos. Pedi a ajuda de Antônio e ele, muito solícito, apenas me disse: Luiz, os quadros mentais não devem te perturbar. Tem que isolá-los por vontade própria, uma vez que impossível se torna apagá-los. Na plateia, cada um plasmou a própria dor. Se é assim, tudo bem. Pensei que eu aqui, por curiosidade, entrava em um campo não permitido. Espírito maltrapilhos eu divisava. Sim, muitos dos que ali se encontravam me pareciam carentes de banho e de cuidados. Batendo de leve no braço de Antônio, sussurrei: Irmão, eles saíram agora do vale? Não, muitos deles nem passaram por lá. Como? Então isso é possível? Sim, irmão. Os que induzidos são ao ato de suicídio recebem quase na mesma hora a proteção do Pai. Muitos, em total desequilíbrio, dificultam esse socorro, mas mesmo assim são amparados. E por que nem limpos eles foram? Sérgio, por mais que tentamos ajudá-los, eles fogem desejando a morte, cegos de desespero. Gente, é bicho bobo mesmo, vê a luz e fica no escuro, pensei. Fiquei quietinho observando cada quadro mental. Percebi que muitos haviam se suicidado, julgando-se apaixonados, principalmente as mulheres. O Dr. Inácio assomou a pequena tribuna e iniciou a pregação sobre o espírito, o valor do ser. Irmãos, todos nós somos importantes para Deus. Um dia, a nossa essência da sua mão ganhou vida e desde então nunca mais paramos de evoluir. Dia após dia, queiramos ou não, o universo caminha e nós com ele. Já vivemos em vários reinos, resguardados por amigos, até o momento em que, aptos para sermos livres, conhecemos o valor da vida, recebendo de Deus o livre-arbítrio e sendo convidados à bondade. Muitos de nós, no entanto, buscamos atalhos e, ao invés de renovar as forças em Deus, procuramo-las nas criaturas que, como nós, caminham sem cessar. Não as encontrando ao nosso redor, desesperamo-nos e vamos adquirindo o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a avareza, o ódio e o rancor, começando as quedas e com elas os sofrimentos. Em vez de nos tornarmos humildes e voltarmos para Deus, julgamo-nos habilitados a praticar vinganças, traições. Assim chegamos onde chegamos, algozes de nós mesmos. Hoje nos perguntamos: por que Deus permitiu que fizéssemos o que fizéssemos? Por que não temos uma vida calma, repleta de felicidade? Se Ele é Pai, por que não dá aos filhos o que estes almejam? A paz. Vemos que todos os que aqui se encontram estão moídos pela dor, torturados pelo remorso e possuem chagas doloridas. Mas posso lhes dizer que Deus é tão bom que nos ainda congrega em uma assembleia como esta,
para nos mostrar o valor dos nossos espíritos. Se hoje somos trapos rasgados pela fraqueza dos nossos atos, tenhamos a certeza que o bom Deus nos concederá perdão à medida em que formos cuidando dos nossos corpos. Jesus, o Filho de Deus, foi criado igual a nós outros, simples e inocente. Todavia, ele não abandonou os braços paternos como todos nós fizemos. Ele permaneceu ereto nas estradas da vida, nem por um momento sequer parou para descansar. A centelha divina em seu corpo imaculado tão intensa ficou que lhe deu a condição de aquecer a terra, que governa com amor e humildade. Cada um de nós, aqui presentes, olha o corpo corroído pelos vermes. Tentam alguns estancar o sangue, outros procuram livrar-se das cordas que lhe asfixiam, e ainda os que olham as vísceras corroídas pelos tóxicos que as destruíram. Podemos dizer que o corpo que lhe serve agora sempre os acompanhou. Portanto, ninguém tem o direito de aleijá-lo. O corpo espiritual não é o reflexo do corpo físico, ao contrário, o corpo espiritual é que modela o corpo físico e também retrata em si a casa mental após o desencarne. Sendo a mente a dona absoluta da vida, não a deixemos doentes. Alcemo-la até Deus, para que mais uma vez Ele nos dê condição de vencermos a nós próprios. Ele pode nos fortalecer, mas só nós mesmos é que podemos dissipar os quadros plasmados pelas nossas fraquezas. Se cada um aqui ainda apresenta as mazelas do corpo físico, a causa reside no remorso alojado em suas mentes. Fortalecemo-las, irmãos, atrás da vontade ferrenha de sermos bons, porque criados fomos para isto. Que Deus nos dê vida eterna, assim seja. Encerro o nosso vídeo de hoje com a frase que eu achei muito bonita e importante. Sendo a mente a dona absoluta da vida, não a deixemos doente. O segredo para mantermos as nossas mentes sadias é nos mantermos ligados ao mais alto, a Deus, a Jesus, aos bons amigos espirituais que nos assistem. Vamos nos lembrar disso. Vejo todos vocês na próxima semana com o capítulo 4. Fiquem com Deus.